Amém. Aleluia. Ontem nós desfrutamos da terceira semana do alimento diário. E essa mensagem é uma mensagem muito preciosa, né? Que o irmão André falou lá na instância. E ontem foi um dia que, graças ao Senhor, tivemos muitos eventos, né? Os jovens estiveram na região, nas igrejas da região, da nossa micro-região. Então, os jovens, graças ao Senhor, estavam servindo no campo. Também, uma equipe grande foi num sítio da irmã Maria. Ela construiu um local para atrair os vizinhos, pregar o evangelho e apacentá-los enquanto ela está lá. E tinham 17 convidados, e foi uma van cheia para lá também. Aleluia! Ontem também teve acampamento dos adolescentes, lá em Sarzedo, né? E pregação do evangelho hoje cedo. E também teve conferência, ontem teve conferência, isso no horário da reunião da noite, em Contagem. Teve evento da melhor idade até às 15 horas. E aí o resultado disso é que essa mensagem que foi tão preciosa, né? Um número muito grande de irmãos servindo em outras áreas, mas não tivemos tempo de compartilhar com um grande número de irmãos essa palavra. Aí o Maurício pediu para a gente dar uma revisada rápida nela hoje e depois a gente compartilhar. Então vou tentar ser bastante sucinto nesse encargo de ontem, aqui em 1 Coríntios capítulo 3. E depois nós vamos abrir para o compartilhar, especialmente o compartilhar dos jovens, dos adolescentes e de outros que tiveram essas experiências tão gostosas esse final de semana e que podem, por meio das experiências, nos encorajar. O capítulo 3 de Coríntios, ele começa expondo um primeiro problema a ser tratado na igreja de Corinto, que é a questão do ciúmes e da contenda. Ciúme é algo que acontece dentro de nós, no nosso coração, e contenda é algo que envolve um ou mais pessoas. E essa questão da contenda, ele expõe logo em seguida que se trata das preferências entre os irmãos, e por Paulo, Apolo, Pedro e outros diziam Cristo, né? Mas o resultado disso é que criaram partidos, criaram grupos, e grupos até mesmo competitivos e rivais. Ou seja, a igreja em Corinto estava à beira de um racha, à beira de uma divisão. E aí Paulo, para tratar com essa questão da contenda, que é uma questão crucial, a contenda gera divisão. Ele trouxe duas figuras preciosíssimas, que é a figura da lavoura de Deus e do edifício de Deus. E para tratar com o interior, que é a questão do ciúme, ele trouxe a figura do tabernáculo, do santuário de Deus, expressa nesses dois versículos que nós oramos e lemos. Então, essas três figuras são a chave da palavra dessa semana, que todos já desfrutaram, tiveram a oportunidade de desfrutar do alimento diário, já ganharam bastante em cima desses pontos, e aí nós vamos ruminar um pouquinho deles agora. Então, o primeiro ponto é a questão da lavoura de Deus. Lavoura de Deus, ele é desenvolvido dos versículos de 5 a 8, e concluído no versículo 9, quando ele lança também o próximo tópico, que é o edifício de Deus. Com relação à lavoura de Deus, versículo 6 define a função do homem na lavoura de Deus, a função que é plantar e é regar. Mas dar crescimento, fazer fruto surgir, não é função humana. Nós, enquanto estamos servindo aos irmãos, servindo na igreja, cuidando uns dos outros, saindo, como os jovens saíram, pregaram evangelhos, adolescentes, a gente volta a reunir e depois de um tempo fala assim, puxa,
aquele dia nós saímos, pregamos o evangelho, não veio ninguém reunir conosco, não saio mais. Nós queremos lembrar vocês o seguinte: a função nossa é semear, regar, mas essa questão de crescer e de frutificar não é responsabilidade do homem, graças a Deus. Nós não temos competência para isso. Então, o nosso papel não meça o seu serviço a Deus pelo resultado. Não meça sua pregação do evangelho pelo número de pessoas que creram no Senhor. Não meça o seu apacentamento pelo número que veio reunir. Meça o seu apacentamento se você fez ou não fez, se saiu ou não saiu. Mas essa figura da lavoura, ela é de especial importância e valor. Quando Paulo falou isso, ele tinha em mente o conceito de lavoura da nação de Israel, que é completamente diferente do nosso. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, dá umas janelinhas para nós do que era o conceito de lavoura no meio dos judeus. Deuteronômio 24, a partir do 19, fala o seguinte: quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a recolher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Então esse é o princípio do funcionamento da lavoura no meio dos filhos de Israel. A lavoura era apenas uma questão de produzir alimento, colher alimento, distribuir alimento, processar alimento, distribuir alimento processado. Então, o dono da lavoura tinha para o seu suprimento e era suprimento para outros também. É exatamente o mesmo princípio do maná. O maná, todo dia cai, o ciclo é diário. Eu colho o maná, errei a mão, colhi demais. Falei assim, não, errei. Achei que meu filho estava aqui, mas estava viajando, ou tal. Será que vai sobrar maná? Vai bichar? Não se preocupe. Guarde aquele maná um pouquinho, que daí a pouco o vizinho. Dormi demais. Por um acaso você colheu um pouquinho a mais de maná? Então, nós precisamos de ter esse maná adicional, era para suprir outro. E no final, quem colhia demais, não sobrava. E quem colhia de menos, não faltava. Por isso, meus amados, que o conceito de lavoura, ele é uma questão de comer, beber, desfrutar Cristo e distribuir porções de Cristo. Distribuir porções de Cristo às pessoas que nós estamos apacentando com a palavra da colheita atual. O que é essa questão da colheita? Tudo que era servido e compartilhado de alimento era sempre a colheita atual. Esse princípio se aplica para nós. No nosso viver hoje, da vida da igreja, a grande lavoura, onde nós temos colheitas periódicas, são as nossas conferências. Então, nas conferências, há um alimento in natura, produzido em grande quantidade. Quanto mais irmãos puderem ir para a colheita, devem ir. Entretanto, muitos de nós às vezes ficamos, não conseguimos férias, não conseguimos folga, estamos com algum tipo de dificuldade e aí não vamos. Mas quem foi, traz alimento in natura e supra o que não foi. Para que quem colheu demais não estrague, e quem colheu de menos não falte.
Além disso, existem muitas pessoas para as quais você não pode entregar o alimento in natura. Você não pode entregar para ele um saco de grão de trigo ainda não processado, um saco de cevada ainda não processado. É necessário descascar, laborar, moer, fazer a farinha, e para alguns ainda é necessário assar o pão e entregar o pão. Então, quando você pega o alimento diário e labora, e ora, e desfruta, e aplica a sua experiência, você está pegando um alimento in natura, processando, e aí você compartilha com outro, você está distribuindo um pão, pronto para uma pessoa comer, uma criança, um jovem, um adolescente, quem não está preparado para processar o alimento. Então a função da lavoura é comer, saciar a fome e principalmente suprir os outros que não puderam desfrutar do privilégio de ter uma colheita. Também dentre os filhos de Israel acontecia, choveu na região de um e não choveu na região do outro. Isso é um problema de Deus. Às vezes uma região falta alimento e outra sobra alimento. Onde está sobrando é para suprir onde faltou, para que ninguém passe necessidade dentre os filhos de Deus. Isso se aplica a nós e se aplica aos muitos filhos de Deus, crentes que vivem em Belo Horizonte e que também são parte da igreja em Belo Horizonte, com os quais nós compartilhamos, às vezes um alimento in natura para aqueles mais maduros, às vezes um alimento parcialmente processado como uma farinha, e às vezes completamente processado e trabalhado, pronto para comer como um pão. Então, esse era o princípio, é o princípio da lavoura de Deus. Quando se trata de comer, de distribuir alimentos, o princípio é o seguinte: se eu hoje não tenho, e você me oferta o alimento, o que eu devo dizer? Primeiramente, graças a Deus, e depois, irmão, irmã, muito obrigado. E aí, dentro do princípio da lavoura, não existe nenhuma punição da parte de Deus, só galardão. Vamos para o versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Onde fala de punição, ou de fogo, ou de tratamento, ou de alguma coisa por não ter produzido? Não existe, só existe o galardão com relação ao conceito de lavoura, porque ele está relacionado a comer, beber, desfrutar Cristo e distribuir porções de Cristo. Tanto o Cristo in natura que nós trouxemos da conferência, pegando o alimento diário, entregando de presente para uma pessoa, ou entregando um pendrive com todas as mensagens gravadas, ou passando, olha, o site é esse, vai lá, entra aqui que você consegue acessar as mensagens. Isso é alimento in natura que nós estamos distribuindo. Mas quando você senta com alguém, compartilha a palavra, compartilha o que você ganhou naquele dia do alimento diário, o que acontece? Você está distribuindo o alimento processado. Lembrando, o alimento era distribuído na sua própria safra, por isso que nós usamos, hoje está falando 1 Coríntios, nós vamos usar 1 Coríntios para apacentar, para pregar o evangelho, para cuidar de casais, para cuidar dos novos, porque é a última safra. Tá, grãos preciosos, maravilhosos, é a safra da última colheita, graças a Deus. Mas depois desse conceito, que é um conceito para tratar com divisões, não pode haver divisão quando a gente está distribuindo alimento. Ele é algo maravilhoso, né? Então Paulo mostra, olha, está a divisão entre vocês, mas deixa eu lembrar de vocês, a turma que gosta de Paulo, se faltar alimento, quem vai suprir é a turma que gosta de Apolo. Tem que acabar com essa preferência, porque é a igreja é de Deus. A primeira coisa que ele fala é que a igreja é de Deus, não é de Paulo, não é de Apolo, não é de ninguém, é de Deus. E Deus que cuida de todas as coisas na igreja. O segundo conceito que vem logo em seguida é o conceito do edifício de Deus.
Com relação ao edifício de Deus, a primeira frase que me impressionou essa semana é a última frase do versículo 10. Porém, cada um veja como edifica. Quando ele fala cada um veja como edifica, significa que todos nós que um dia cremos no Senhor e decidimos viver a vida da igreja, ou com muita intensidade, baixa intensidade, pouca, média, não interessa, todos estamos envolvidos na obra de edificação. Não existe ninguém que não está edificando. Se você falar, e se eu ficar parado na reunião, não faço nada, não compartilho, não levanto, não proclamo hino, não faço nada, não estou edificando. De acordo com esse versículo, está edificando. Então, a parte inicial do versículo 10 fala que Paulo, ele lançou o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Então, nessa obra de edificação, cabem duas tarefas ao homem. Primeiro, lançar o fundamento. Só existe um fundamento que é Cristo. Qualquer outro fundamento que for lançado, não ponha nem palha sobre ele. Isso não é base para edificação, apenas Cristo. E nós vimos também que esse fundamento, na hora de lançar, nós precisamos de ter um cuidado. Não lance em qualquer terreno. Tem um terreno que tem que ter escritura, tem que ter certificação, tem que estar definido. Lançou no terreno errado, perdeu o direito da propriedade. Se você lançou o fundamento da igreja, em vez de lançar o fundamento da igreja em uma cidade, que é o terreno, lançou no nome de alguém, no terreno de alguém, vai ser a igreja de alguém. Então, se a igreja é de Deus, é o seguinte, irmãos, se você tem um terreno, você é dono dele, tem escritura, eu vou lá e construo uma casa, e eu quero entrar naquela casa, ou eu pago aluguel para você, ou você vai chamar a polícia para mim, porque a casa está no seu terreno, ela não é minha. Então, a igreja de Deus, o único fundamento é Cristo, e o terreno que Deus estabeleceu é a cidade onde nós estamos. Bom, o Paulo lançou o fundamento e outro edifica. Porém, essa é a função do homem, nessa figura do edifício de Deus. Do lado do homem, lançar fundamento e edificar sobre ele. Do lado de Deus, a responsabilidade é testes dos materiais utilizados na construção, teste das pessoas envolvidas na construção, dar o galardão para os envolvidos na construção, administrar o dano pelo uso de materiais inadequados na construção. Finalmente, salvar através do fogo. Então, com relação ao edifício de Deus, o fator a punição dispensacional, ou prova por meio do fogo, ou situações, é algo que Deus preparou. Com relação à lavoura, não há isso, mas com relação ao edifício, há esse item a ser tratado. É por isso que Paulo gasta tanto tempo, tantos versículos abordando esses itens. Então ele primeiro no 11 fala que ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, que é Jesus Cristo. E aí ele fala de uma sequência de materiais. Nós temos, naturalmente, eu mesmo já fiz muito essa separação. Ele fala 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Entretanto, Paulo não separa esses materiais em 2 grupos. Eles estão todos, um a um, separados por vírgula, um depois do outro. Então ele não fala se você edifica ou com um grupo, ou com outro grupo. Isso significa que, por um lado, todos estamos edificando. E todos estamos usando algum tipo de material. Naturalmente,
Eu gosto de ficar pensando, Senhor, será que eu estou na minha alma quando eu estou fazendo esse serviço? Será que eu estou na minha alma quando eu estou cantando na reunião? Será que eu estou na alma quando eu estou tocando um instrumento na reunião? Essa pergunta não deve ser feita. A nós não foi passada a responsabilidade do controle de qualidade do material. Essa responsabilidade é de Deus, assim como a responsabilidade de fazer a lavoura crescer e frutificar. Isso significa o seguinte: eu preciso ter um coração puro e continuar servindo. Todas as vezes que eu começo a perguntar demais se está certo, se está errado, o resultado é parar de servir. O resultado é desistir. O Senhor não quer que nós desistamos, simplesmente persevere edificando. Deus fará o teste dos materiais no tempo devido. Por um lado, irmãos, esse texto, vamos avançar aqui que nós vamos entender isso. Versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia com D maiúsculo a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, nesse versículo, a primeira coisa que fala é que existe um momento em que a obra vai ser manifesta. Parece que esse momento agora não é o momento de ficar manifestando e expondo se está fazendo na alma ou se está no espírito, se está certo, se está errado. Parece que esse não é o momento, porque vai ter um dia com D maiúsculo, dia D, em que isso vai ser demonstrado. Se isso tem um dia reservado para demonstrar isso, eu simplesmente continuo servindo, com pureza de coração, com simplicidade, com amor aos irmãos, e não tente demonstrar o que não é para ser demonstrado agora. Tem um dia que todas essas coisas serão demonstradas. Senhor Jesus. Agora, entretanto, antes desse dia chegar, algo está sendo revelado pelo fogo. Vamos ver, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente, o 13 também, pelo contrário, aleluia. Então, existe hoje algum tipo de fogo, o Senhor permite que ele surja, para manifestar parte do que nós estamos fazendo. Todas as vezes que houver alguma chamuscada, não sofra por isso, não se preocupe com isso. Você fala, Senhor, precisa aumentar a quantidade de ouro, de prata e pedras preciosas. Senhor, me perdoa por todo o tempo que eu não servi no Espírito, mas eu quero continuar edificando. Aleluia. Na realidade, meus amados, Deus não está tão preocupado com a sua obra de edificação, mas com a sua pessoa. Deus vai fazer qualquer negócio para te resgatar. Então, as situações surgem para dar uma amostra grátis. Opa, precisa melhorar. E começa de novo com mais vigor ainda. Uma outra figura maravilhosa sobre essa questão do fogo está em Zacarias capítulo 2, versículo 5. Zacarias, ele está falando da restauração dos muros. Ele foi escrito na época da reconstrução do templo. E ele fala de Jerusalém, que é um tipo da igreja. Então, quando nós vemos Jerusalém no Velho Testamento, nós precisamos de aplicar todos os conceitos de Jerusalém ao conceito da igreja. Versículo 5 fala, Zacarias 2,5: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor,
e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, também esse princípio, né? Nós estamos indo, servindo e edificando. Mas existe um muro de fogo em volta de Jerusalém que representa a igreja. Então, pouco a pouco, à medida que a gente passa por esse ambiente, busca material, traz para a edificação, tem um muro que faz uma pré-filtragem. Então, talvez ele não consiga destruir tudo, mas diminui, e é um alerta para a gente. Deu fumaça, tem problema. Senhor Jesus. De qualquer forma, meus amados, nós precisamos de voltar ao princípio de 1 Coríntios 3. Vai haver um dia onde a obra vai ser manifestada, o dia vai demonstrar a obra, e ela está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, está no versículo 13. O próprio fogo agora o provará, já não é mais a obra, é a pessoa. Deus está trabalhando tanto um quanto outro. Eu era recém-formado e trabalhei num projeto de um laboratório de purificação de ouro. Mas não era um laboratório convencional como qualquer outro. Essa empresa trabalhava com lixo dos ourives. Então, é o seguinte, o ourives está trabalhando lá na oficina dele, e o chão, normalmente eles colocam um carpete bem barato. E vai caindo pozinho de ouro ali, acolá, aquele carpete fica impregnado de pozinho de ouro. Aqueles que são fumantes, quando ele fuma, como a mão dele está suja de ouro, o cigarro fica sujo de ouro, então ele é guardado. Quando ele lava as mãos, a pia, o esgoto sai, tem um sifão, que de vez em quando você abre, é aquele tanto de lodo sujo, fedorento, que ele é tudo guardado porque tem ouro ali. E ainda passa por 1, por 2, por 3 sifões antes de ir para o esgoto, porque algum ouro vai passando para frente. Vão guardando aquilo em latões, recolhendo diariamente, guardando, e depois de um ano, ou às vezes mais, eles recolhem carpete, o latão cheio de aquela água podre, guimba de cigarro e qualquer pessoa que o ourives tocou. E esse material, essa empresa recolhe, leva para o alto forno, faz virar cinza, leva para o laboratório, aí começa primeiro um processo químico de liberação. Vai liberando, então aqueles muitos tonéis e carpetes e lixo, aquele volume, uma sala inteira cheia de lixo, dá uma lata de cinza. Aí vai começar a garimpar aquela lata. No final, a última etapa do processo, que já você consegue ver uma bolinha de ouro, ainda suja, fogo. E põe fogo até derreter, e tudo que não é ouro evapora. O resultado é uma barrinha de ouro. Parte é do laboratório e parte do ourives de onde veio aquele material. A conta, o acerto é feito não em função do volume de lixo, mas da quantidade de ouro que foi produzida. Nossa experiência aqui é algo semelhante. Deus é hábil em garimpar ouro, prata e pedras preciosas no meio de tantos materiais. A madeira é algo nobre que a gente acha que é tão bom, é o que a gente mais confunde com material precioso, é a madeira, mas ela vai queimar. O feno é um tipo de capim, né? É produzido e tal, serve para alimento de animal, material maravilhoso. Mas a palha, sabe o que é? É o resíduo da lavoura de Deus. Ele é o resultado da limpeza dos grãos, é aquele material que produz, que só serve para misturar a terra e fabricar adubo, não serve para mais nada. Tudo isso o Senhor colocou na lista, e Ele falou assim, é possível que alguém traga, e Ele quer dizer para nós o seguinte, se você errou, não se preocupe, o fogo vai tirar, o prédio não vai cair, porque existe alguém cuidando da qualidade do material e das pessoas. O que cabe a nós como edificadores do edifício de Deus é simplicidade, pureza de coração, perseverança em continuar na obra de edificação. Irmã, se por um acaso deu
tudo errado no seu serviço às crianças esse ano até agora, não desista, continue servindo, algo de ouro ainda vai entrar. Irmãos e irmãs jovens que servem aos adolescentes, jovens casais que servem aos adolescentes, não é um trabalho fácil, porque você olha para a carinha dos adolescentes, parece que nada está acontecendo. Depois de um ano de servindo aos adolescentes, dando a vida por eles, você tem a impressão que nada aconteceu. Eu rogo a vocês, em nome de Jesus, continuem servindo. Se tiver palha, se tiver feno, se tiver madeira, não se preocupe, quem faz teste e seleção de material é o Senhor, não somos nós. Todas as vezes que você se coloca na posição, eu acho que não é para mim, servir, mas eu servi na minha alma. O que você está fazendo? Função de Deus, seleção de material. Não tente ocupar o lugar de Deus nessa obra, que você, nem eu, nem ninguém tem competência para isso. Simplesmente sirva, persevere servindo e edificando. As situações que surgem hoje, elas são uma amostragem, são maravilhosas para nós, que antecipam algo para que aumente a quantidade de materiais preciosos no dia com D maiúsculo, dia D. Entretanto, não são para nos desencorajar de perseverar servindo. Não avalie a sua obra, simplesmente sirva. Simplesmente se entregue ao serviço aos santos. E aí ele entra nos últimos 2 versículos para trazer algo que é um álibi com relação à questão do ciúme. Então, Paulo fala o seguinte, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então aqui está falando o seguinte, olha, se por um acaso esse sentimento de ciúme seu, da turma que você acha que é de Paulo, que está melhor, da turma que é de Pedro, isso que está acontecendo externamente, ele já passou como resolver a questão das divisões, a questão da contenda, com a visão do edifício de Deus e a visão da lavoura de Deus. Mas internamente sobrou algo. Aí Paulo está falando o seguinte, olha, eu queria lembrar para vocês, cada um de vocês, os que são recém-salvos, os que já servem ao Senhor há muito tempo, os que conhecem muito a palavra, os que acham que não conhecem nada da palavra e os que não conhecem nada mesmo da palavra. Os que fazem um serviço e conseguem ver o resultado, os que não fazem serviço nenhum e os que fazem o serviço e não veem resultado nenhum. Ele diz assim, cada um de vocês é o santuário de Deus. Deus habita dentro de você. Tem motivo para ter ciúme? Não tem. Deus triuno mora dentro de nós. E ele fala mais. O Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quando nós lemos esse versículo, a primeira lembrança que nos vem à mente é 1 Tessalonicenses 5:23. Deus te deu um corpo, uma alma e um espírito. Ciúmes e contendas trazem doença, trazem angústia, trazem mal-estar, e sempre que eu estou envolvido com ciúmes e contendas, que vem aquela gastrite, aquele mal-estar, aquela noite de sono perdida, em essência, sabe o que Paulo está falando? Para de destruir a casa de Deus, isso faz mal para você. Então, nós somos corpo, alma e espírito, e o desejo de Deus é que nós os conservemos íntegros e irrepreensíveis no dia D, no dia com D maiúsculo. Como que nós vamos fazer isso? Cuidando bem do nosso corpo e da nossa alma. Então ele logo em seguida no capítulo 3 fala assim, olha, se alguém se envolve
Com imoralidade, você está destruindo o corpo que é parte do santuário de Deus. Esse corpo sendo corpo, alma e espírito, a referência de santuário é o templo e o tabernáculo no Velho Testamento. Átrio exterior, santo lugar e santo dos santos, corpo, alma e espírito. Então essa figura do tabernáculo, a figura do templo, é uma figura do seu corpo como santuário de Deus, que é composto de 3 partes. Com relação à nossa mente, o desafio de Filipenses é termos a mente de Cristo. O encorajamento de Paulo com o nosso corpo físico é, por um lado, não destruir por meio da imoralidade. Isso é um forte alerta para cada um de nós, né? Para preservarmos esse aspecto de não envolver com a imoralidade. Por outro lado, cuidar bem, exercício físico, boa alimentação, hábitos saudáveis. Sabe por quê? Você pode ter um espírito maravilhoso e uma alma bem trabalhada. Eles não têm outro meio de locomoção, não tem Uber, não tem táxi aéreo, não tem helicóptero, não tem ônibus, não tem nada a não ser o seu corpo para transportá-los. Não tem jeito de terceirizar o transporte da sua alma e do seu espírito. Apenas o corpo faz isso. Por isso que Paulo fala, na hora do serviço, apresenta o corpo. Presente. Né? Isso é algo crucial para nós. Quem carrega seu espírito que Deus precisa, quem carrega sua alma transformada que Deus precisa? O corpo. Se ele não estiver saudável, igual alguns dias atrás, eu estava com artrite que estava me agarrando, o espírito estava reclamando, eu quero ir, e o joelho não quer ir. Tem de cuidar para resolver isso. Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, isso é cuidar do patrimônio de Deus. Por isso que ele fala, meu amigo, se você destruir seu corpo, Deus vai te destruir. Lembrete dos nossos jovens. Muitos jovens perguntam, qual versículo na Bíblia que me proíbe de beber uma bebida destilada, um copinho de vez em quando, fumar um cigarro de vez em quando, tomar uma cerveja de vez em quando? Não existe nem, queria dizer para vocês o seguinte, não tem nem um versículo que proíbe você de fazer isso. Mas ele só está te dando um alerta. Uma maconha, um pouquinho tranquilo, né? Natural, produto natural, né? Não tem nenhum versículo que proíbe, mas está sendo falado o seguinte, se você destruir o santuário de Deus, Deus vai acabar com você, vai destruir o santuário de Deus. Cuide desse patrimônio divino, que é o seu corpo, que é a sua alma, que é seu espírito, porque no dia D, você vai ter que dar conta dele. Do lado do peso é isso, do lado positivo, talvez você olhe para a edificação e fala, puxa, muito pouco ouro sobrou, muito pouca prata sobrou, e muito pouco pedra preciosa sobrou da minha obra na edificação. Mas você olha para o seu corpo e fala, corpo, alma e espírito, íntegros e irrepreensíveis. Porque se esses versículos foram colocados lado a lado da punição dispensacional, é o seu álibi. Lembra que o irmão Dong falou várias vezes sobre a questão do óleo na vasilha? A Bíblia não fala que tem que ter vasilha cheia, nem pela metade, fala que tem que ter óleo. E com relação à edificação, não fala que não pode ter fé, não fala que vai ter pau. Fala que depois que o fogo passar, o que sobrou? Sobrou alguma coisa? Eu tenho um álibi adicional, e ele vai falar, entra no gozo do seu Senhor. Aleluia! Esse foi o meu desfrute nessa semana, nessa palavra.